vai dizer assim: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, está faltando um S ali, que somos salvos, é o poder de Deus. O S está ali no chão, tá? Não foi porque escreveram errado, não, em nome de Jesus. É poder de Deus. Nós temos uma carta direcionada à igreja de Coríntios pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta a Coríntios porque o povo de Coríntios, a igreja de Coríntios, estava entrando em contradição entre si. Porque uns diziam que Pedro batizava melhor do que Paulo, do que Apolo, e entrava em contradição. Eu vejo que na igreja de Coríntios alguns crentes não davam valor à cruz, porque eles olhavam isso, coisas que não faziam diferença na cruz, né? Então eles não davam valor à cruz, a algumas pessoas. E Paulo resolve então escrever a eles, para que eles olhem para a cruz e deixem desses blá-blá-blás que tanto acontecia na igreja de Coríntios. Amém? Vamos olhar para a cruz, irmão. Vamos deixar de blá-blá-blá. Nós precisamos olhar para a cruz. Olhar para a cruz e enxergar Cristo nela. Porque os blá-blá-blás, as coisas pequenas, isso não faz diferença no reino. O que faz diferença é eu abrir uma célula, é eu pregar, é eu evangelizar, é eu jejuar, é eu orar por uma pessoa, é eu ir em busca do perdido. Isso é que faz diferença no reino de Deus. Amém? Eu amo vocês. Vamos falar da cruz. Todos olham para esta imagem, e quando olhamos para esta imagem, algumas pessoas veem muitas coisas, não é verdade? Alguns olham vê somente a cruz. A cruz, ela foi criada pelos persas, por um povo chamado persa. Para que eles criaram essa cruz? Para executar, humilhar todos aqueles que pecavam, que faziam o que era errado. Então eles eram crucificados nus. Por que nus? Para mostrar as suas vergonhas, o que ele tinha feito. Então a cruz tinha uma única finalidade. A cruz era para crucificar, executar, humilhar, destruir e matar. A cruz antigamente, ela não tinha valor algum. Antigamente, antes de Jesus vir à terra, as pessoas, elas não usavam a cruz para nada. Era simplesmente um pedaço de madeira e mais nada. Um pedaço de madeira que era usado para crucificar alguém. Somente isso. A cruz era, para muitos naquela época e para talvez todos, era simplesmente madeira, um pedaço de pau. Não tinha valor algum. Eu quero que você repita bem forte comigo assim nessa noite. Jesus transformou a cruz. Mais uma vez para ficar bonito. Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus transformou a cruz. Querido, esse ato de crucificar alguém era tão humilhante, mas tão humilhante e desprezível, que os romanos que adotaram esse método de execução não usavam com seus compatriotas. Quem era romano e era pego fazendo alguma coisa e era condenado à morte, eles não matavam na morte de cruz, porque era vergonha até para a nação deles, para o povo dele. Era muito vergonhoso morrer na cruz, e ela não tinha mais valor, era simplesmente um pedaço de pau. Mas como eu disse a vocês, que o profeta Isaías, lá no versículo 9, anunciou a chegada do Messias, e ele virá e transformará, querido, o nosso Jesus, assim como a Bíblia diz nos Evangelhos e em todos os livros da Bíblia, aonde ele passava, caros, Jesus transformava o que estava em seu caminho. Foi assim com Jairo, foi assim com Maria, foi assim com a mulher do fluxo de sangue, com o cego de Jericó. Aonde Jesus passava, transformação acontecia. E eu tenho um recado para você nessa noite. Jesus passou por esta cruz. Ela foi transformada.
pescoço, numa correntinha, outras usam como pulseirinha, outros colocam pendurada em sua porta. A cruz sofreu uma transformação tremenda a partir do momento em que Jesus foi crucificado. A cruz passou a ter um valor imenso. As pessoas usam a cruz como ato de fé. Você já viu aquelas pessoas quando vê a assombração, o que eles fazem primeiro? É a cruz. É ou não é? Quando você está andando e você vê alguma coisa assim estranha, você, meu Deus do céu, está amarrado, em nome de Jesus. A cruz passou a ter um valor, passou a demonstrar fé, porque quando vemos uma cruz em algum lugar, significa que ali tem alguém evangélico ou cristão. Quando passamos nos templos, quando passamos em frente a igrejas e vemos uma cruz, dizemos o que? Ali é uma igreja. Por quê? Porque a cruz se transformou. Ela foi transformada. Então ela começou a ter um grande valor a partir deste momento. Ela passou a ter credibilidade por parte do ser humano, mas só depois que Jesus passou. Porque existe um período antes de Jesus passar e depois de Jesus passar pela cruz. Então ela começou a ter o seu valor. A cruz ela começou a ter poder. A cruz ela começou a ter algo diferente, porque Jesus passou e transformou a cruz. Aleluia, glória a Deus. E nessa cruz, quando olhamos para ela, não vemos nada, mas ela tem muita coisa oculta que precisamos com os nossos olhos espirituais enxergar. Porque a cruz, querido, a cruz é lugar de vergonha, dores, aflições, mágoa, fraqueza, injustiça, tristeza, pecado, medo, decepção, condenação, calúnia. A cruz tinha tudo isso, porque quando era pego alguém pecando, roubando, se prostituindo, matando, fazendo algo de errado, ele era levado imediatamente à cruz, e lá ele era humilhado, decepcionado, às vezes até injustiça se cometia na cruz, assim como cometeu com Jesus, crucificado uma pessoa inocente. Então a cruz ela é cheia de dores, de aflição, de angústia, de mágoa. A cruz é cheia de tudo isso, querido. Tudo isso existe na cruz. Às vezes nós olhamos para a cruz e é simplesmente uma imagem. Não, tudo isso está oculto ali, querido. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar isso na cruz. E sabe para quem era tudo isso? Decepção, mágoa, injustiça, calúnia, dor, aflição, angústia, decepção. Sabe para quem era, Carlos? Era para mim, o pastor Neto. Era para você, querido. Era para cada um de nós que está aqui dentro. Tudo isso que tem na cruz era para mim e para você. Era para nós. Mas ele, tão misericordioso, ele disse: eu preciso transformar a cruz. Então ele veio e disse: espera, pastor Mel, espera, Felipe, espera, Carlos, vocês não vão passar por isso, eu vou passar por vocês, e o que tem nessa cruz não vai atingir você. Eu vou pegar para mim, não vou deixar que vocês participem disso. Eu disse, Jesus transformou a cruz. E ele disse: eu vou, em vez de eles passarem, eu vou passar por isso. Aí muitos olham hoje em dia para a cruz e dizem: a cruz está vazia, não tem ninguém. Outros colocam ainda Jesus lá. Meu irmão, Jesus não está mais na cruz, ele ressuscitou, amém? Ele está com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Só que quando olhamos com os nossos olhos humanos,
não enxergamos nada na cruz, não vemos nada, nada tem ali. Por quê? Por que Jesus não está mais aqui? Porque ele foi para onde, querido? A Bíblia diz que ele disse assim, ó: irei e vos preparei um lugar para trazer vocês comigo. Então ele saiu da cruz para preparar um lugar para nós no céu. Nós temos um lugar no céu, querido. Você tem um lugar no céu. Deus tem um lugar para você lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Tá. Se Jesus era tão bonzinho assim, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Se Jesus era bom e transformou tudo, por que também que Jesus não levou essa cruz com ele? Você já se perguntou por que ele deixou a cruz e subiu sozinho? Não poderia levar tudo isso? Poderia. Mas por que Jesus deixou a cruz aqui? Eu tenho uma resposta para você simples, e eu acho que você já ouviu isso um montão de vezes. E aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Diga para o seu irmão: meu irmão, Jesus não levou a cruz, porque ele te deu ela. Diga amém por isso. Primeiro, Jesus deixou a cruz para mim e para você. Todos nós temos uma cruz, querido. Todos nós temos uma cruz. Todos nós temos uma responsabilidade de cruz. Ser morto, humilhado, escravizado, isso tudo já passou. Se você está carregando isso, meu irmão, aí eu não sei, deve ser problema com você e Deus. Mas tudo isso, aflição, mágoa, dor, tudo isso ele já passou por mim e por você. Não permita que isso esteja na sua cruz, porque isso não te pertence mais. Joga fora tudo isso. Mas a cruz está aí, amém? Quem está com a cruz? Não abandone a sua cruz, irmão. Jesus não abandonou a cruz em nenhum momento. Ele permaneceu nela. E assim devemos fazer, permanecer com a nossa cruz até o fim. Então ele deixou porque era para mim e para você. E por que ele deixou isso? Você já se perguntou? Mas espera aí, por que Jesus me deu essa cruz? Eu acho que é o seguinte: Jesus me deu a cruz para quando eu ver uma assombração, eu mostrar a cruz para a assombração. A assombração vai subir. Não. Jesus me deu a cruz para quando eu entrar num lugar sombrio, eu ir com a cruz na frente. Vai, cruz, me protegendo. Não. Ele deixou a cruz, querido. Deus, ele é muito sábio, muito bom. Glória a Deus. Ele deixou essa cruz, sabe por quê? Porque quando ele subiu, ele deixou na cruz, sabe o quê? Dor, aflição, angústia, tristeza, tribulação, decepção, mágoa, tudo. E é por isso que ele também nos deu essa cruz, para que quando vir a dor, Carlos, para que quando vir a aflição, para que quando vir a injustiça, para que quando vir a mágoa, para quando vir a dor, querido, você deixar tudo na cruz, você colocar tudo na cruz. Ele nos deixou uma cruz, querido, não foi para você carregar a dor, a aflição, a angústia, não. Isso tudo tem que deixar na cruz. Aí hoje você se pergunta: Deus, mas eu estou passando por aflição, tribulação, angústia, é muita mágoa, Senhor, é muito medo, é muita decepção, está levando tudo isso com você. Por quê? Falta de sabedoria. Porque Deus te deu uma cruz, meu querido, para você jogar tudo isso nela, porque Ele não levou nada disso. Ele deixou tudo isso na cruz. E quando você se levantamos, colocamos as nossas dores, as nossas aflições, angústia, medo, tudo isso nós temos que deixar na cruz, querido. Porque se você carregar, se você se permitir deixar levar por essas coisas, você não vai
você não vai dar conta, você não vai adiante, você vai parar, você vai olhar as pequenas coisas, você vai se importar com o mínimo, você vai ser um crente que não valoriza a cruz, porque nada vai ser bom para você, tudo vai dar errado, mas quando você se levantar e dizer, eu não aceito o vício, eu não aceito as drogas, eu não aceito humilhação, eu não aceito a mágoa, eu não aceito a decepção, eu não aceito a injustiça, eu quero deixar tudo isso na cruz, lance na cruz, querido, tudo isso nessa noite, lance na cruz a sua decepção, a sua mágoa, a sua tristeza, a sua dor, a sua enfermidade, lance na cruz. Foi para isso que Jesus deixou ela para você lançar tudo isso nela. Não se deixe ser levado por isso. Você tem uma cruz. Lembra que eu disse que Jesus transformou a cruz? E uma das grandes transformações foi dessa. Antes, a cruz nos causava dor, aflição, angústia, mágoa, tristeza. Agora, ela é um depósito para você depositar tudo isso nela. Então não carregue nos seus ombros, lance na cruz de Cristo tudo isso que está te magoando, querido. Aleluia. Cristo não levou a cruz, Ele deixou para nós, mas Ele deixou a cruz transformada. Diga amém por isso. Ele nos deixou uma cruz transformada, querido. Quem nunca se pergunta, Senhor, por que essa vergonha? Quem nunca se fez essa pergunta, Deus, por que tanta dor, tanta aflição? Quem nunca se pergunta, Senhor, mas por que eu estou tão fraco? Senhor, por que eu estou tão triste? Senhor, por que o pecado? Por que o medo? Por que a injustiça comigo, Deus? Quem nunca se perguntou isso? Quem nunca fez uma autoanálise de si mesmo e se perguntou isso? Por que tudo isso está vindo sobre mim? Por que tudo isso está vindo sobre a minha vida? Aleluia. Se coloque de pé, nós já vamos encerrar. Aí, nós vamos entender agora porque o apóstolo Paulo disse isso aqui, ó. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Jesus transformou a cruz. Assim, aonde ele passava, foi tudo transformado. A cruz não foi diferente, ele transformou. Ele transformou a cruz. E aí nós se perguntando, mas Deus, por que nós passamos por tudo isso? Por que nós passamos por tanta aflição, tanta dor, tanta angústia, tanta aflição, tanta mágoa? Aí o apóstolo Paulo diz, por quê? Para os outros é loucura. As pessoas nos olham, querido. Nós com a nossa fraqueza servindo a Deus. Nós com as nossas aflições ainda continuamos aqui servindo a Deus. Nós com tanta decepção que nós estamos sofrendo no nosso Brasil, mas mesmo assim ainda estamos servindo a Deus. Irmão, às vezes o arroz falta, mas nós estamos servindo a Deus. Às vezes nós falta uma calça para vestir, mas nós estamos servindo a Deus. Às vezes o nosso irmão está nas drogas, mas nós estamos servindo a Deus. Às vezes somos acusados injustamente, sem nada fazer. Estamos lá, quer? Você foi o culpado disso, mas nós estamos servindo a Deus. As pessoas olham para nós e dizem: pecador, falho, olha lá o que ele está fazendo, nos aponta, nos acusa, mas estamos servindo a Deus. Veio a crise mundial.
Eu uso a frase do pastor Luciano nessa noite: somos loucos pela cruz de Cristo. Nós podemos até ser loucos, mas somos loucos pela cruz de Cristo. Eu vou encerrar. Ele deixou algo extraordinário. Ele subiu, não levou a cruz. Você sabe por que Jesus não levou? Existe uma música do Voz da Verdade que diz assim, ó: não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Porque lá para onde ele foi nos preparar um lugar, não vai entrar nada disso. Tem dor, tem aflição, tem morte, tem angústia. Não haverá. Por isso que ele deixou. Querido, a sua cruz é passageira, ela vai ficar, mas a sua vida, ela é eterna. E Deus quer nesta noite. Aleluia. Aleluia. Preste atenção. Deus foi. Eu disse que Deus transformou a cruz. E Ele transformou. Aqui tem um poder de transformação muito grande. Jesus deixou um legado aqui para nós. Aqui agora é para nós depositarmos tudo que nós íamos passar. Aflição, dor, angústia, enfermidade, tudo. Lance na cruz. Sabe por quê? Porque na cruz Ele conquistou o poder para nós. Diga poder. Para mais alto, diga poder. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse: e para nós que somos salvos é poder. Agora eu vou te explicar qual é o poder que Deus deixou na cruz, meu irmão. Se você não der um glória, se você não sapatear, eu vou pegar o meu sapato e jogar na sua cabeça. Porque foi muito forte o que Ele deixou. O poder que Ele deixou aqui é muito forte. Sabe qual é o poder, querido? O poder de transformar a vergonha em dupla honra, as dores em cura, a aflição em descanso, a mágoa em amor, a fraqueza em força, a injustiça, a inocência, tristezas em felicidades, pecado em perdão, medo em coragem, e a melhor de todas elas, sabe qual é? Condenação em nova